E ontem o ministro Alexandre de Moraes multou o Telegram em 1,2 milhão por não bloquear o perfil do deputado federal Nicolas Ferreira. A decisão do ministro foi considerada desproporcional pela empresa e não fundamentada, que optou por não cumprir a ordem judicial. Na decisão de Moraes, ele diz que a plataforma colaborou para a continuidade de uma prática criminosa. E para entender essa proporcionalidade das decisões do STF, trouxemos ao meio-dia em Brasília o professor da UFRJ e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, Carlos Afonso Pereira de Souza. Tudo bem, professor? Tudo bom, Kis? Bom dia, é um prazer estar aqui com você e com todos que nos assistem aqui no meio-dia. Obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao meio-dia em Brasília. Professor, antes de mais nada, eu quero perguntar, como é que o senhor avaliou, como é que o senhor considera essa multa que foi aplicada ao Telegram? Olha, Kis, acho que é importante a gente separar dois pontos dessa equação para entender a multa imposta ao Telegram. Primeiro, entender que existe um histórico aqui, em que o Telegram, nós vivenciamos isso claramente no começo do ano passado, falhou em atender a simples comunicações enviadas pela Justiça Eleitoral e pelo próprio Supremo Tribunal Federal há bastante tempo, e levou o ministro Moraes, no começo do ano passado, a expedir uma ordem de suspensão do aplicativo no Brasil, caso medidas não fossem adotadas. Nesse momento, o Telegram respondeu dizendo que houve uma falha na comunicação, que ele iria atender às ordens do Supremo Tribunal Federal e assim o fez, evitando todo o debate sobre suspensão do Telegram no começo do ano passado. E parece que a gente vive agora um repeteco dessa discussão. E aí, em especial, a multa aplicada ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, ela vai no sentido de forçar o cumprimento de uma decisão judicial que o Telegram descumpriu. Então, uma primeira avaliação com relação a essa multa é um entendimento de que decisão judicial no Brasil ela deve ser cumprida. Não cabe à empresa optar por cumprir a parte que gosta e a parte que não gosta de uma decisão judicial. Mas, dito isso, é importante que a gente possa ter um olhar crítico sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes como um todo e, aliás, sobre o histórico de decisões que vem surgindo na esteira do processo, do inquérito de investigação dos atos antidemocráticos. E aqui, acho importante a gente não trivializar a suspensão de contas em rede social. E esse é um ponto que me preocupa bastante, a gente pode conversar mais sobre isso, sobre uma situação em que, em diversas maneiras, me parece que a solução adotada pelo Poder Judiciário e, em especial, pelo Supremo Tribunal Federal, tem sido suspender contas de rede social como um todo, ao invés de utilizar medidas mais proporcionais, como remover o conteúdo que é ilícito, que é infringente. Isso gera um impacto muito maior na liberdade de expressão, na maneira pela qual as contas operam nas redes sociais como um todo. Mas, enfim, só primeiras impressões aqui. Me parece que a multa ela faz parte da caixa de ferramentas que qualquer juiz tem para fazer com que uma decisão judicial seja cumprida. E a gente sabe, se a pessoa que sofre uma decisão judicial que lhe é desfavorável quer contestar essa decisão, o jeito de fazer isso é recorrendo. E caso o Telegram discordasse de parte da decisão, cabe fazer isso em recurso, em apelação, não descumprindo a decisão. Professor, antes de passar para a próxima pergunta, ontem, pelo que eu entendi do cenário, o Telegram encaminhou um ofício ao STF, especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, justamente pontuando essas questões, que eles avaliaram que a decisão era desproporcional e, em determinado ponto, eles até mencionaram a questão de censura. E aí, em contrapartida, o ministro decidiu aplicar a multa de 1,2 milhão de reais, que deveria ser cumprida aí no prazo de 5 dias. Que, de fato, no fim das contas, o STF decidiu, o Alexandre de Moraes decidiu reativar as contas do Nicolas Ferreira, deputado federal eleito, mas a multa foi mantida ao Telegram. Só para a gente contextualizar, na sua visão, professor, o senhor avalia que é preciso ganhar essas decisões aí sobre a suspensão de contas em redes sociais, precisa ganhar parâmetros mais claros, uma vez que o deputado Nicolas Ferreira teve suas contas reativadas, a deputada Carla Zambelli ainda não.
Então, ainda há uma certa desproporcionalidade aí. Como é que você avalia? Precisa ganhar parâmetros claros? Sim, Kizzy, acho que esse é um tema que se tornou um legado do combate à desinformação, da maneira pela qual o Poder Judiciário atuou para coibir certos discursos que atacavam a integridade das eleições. E, de certa maneira, pode-se questionar aqui a proporcionalidade de algumas decisões, de algumas medidas. Entendendo que o caso específico do Telegram de ontem é uma multa por não cumprimento de decisão judicial, ou seja, o tribunal ordenou, a empresa precisa cumprir. Mas existe uma outra questão, que é em que medida, e vale dizer, isso não impede a crítica à decisão judicial como um todo, ou às decisões. E nós vimos, em especial durante o processo eleitoral, algumas situações que chamam muita atenção, especialmente no no inquérito dos atos antidemocráticos. Algumas decisões judiciais optaram por suspender as contas de redes sociais como um todo, por conteúdos e por condutas, por comportamentos muito distintos. Então, nós tivemos autoridades que questionavam o resultado das eleições, nós tivemos pessoas que questionavam as urnas eletrônicas como um todo, e nós tivemos situações em que, e aqui é o caso, por exemplo, do Marcos Sintra, do professor da FGV, que teve as suas contas suspensas, em que ele fazia ali questionamentos, colocava situações que, enfim, eram situações que estavam equivocadas, era uma percepção equivocada, mas daí a você suspender as contas de rede social dessa pessoa como um todo, como se ele fosse parte de uma organização criminosa que tivesse por objetivo questionar o resultado das eleições, me parece algo um pouco excessivo. Seria muito mais aqui focado em remover os conteúdos que são ilícitos, que são infringentes, do que simplesmente impedir a pessoa de se manifestar nas redes sociais. Porque se a gente fizer uma análise ao contrário, quando você suspende a conta de uma rede social, você impede essa pessoa de se manifestar. Então você faz isso porque houve uma prática reiterada de infrações. Perfeito. Mas na medida em que você tem uma situação em que essas infrações reiteradas não são devidamente indicadas e rapidamente se parte para a solução da suspensão da rede social, fica o efeito de que o Poder Judiciário está, na verdade, procurando impedir que futuros crimes sejam cometidos, que futuras situações, futuros conteúdos que seriam, quiçá, postados, eles são evitados pela suspensão da rede social. E aqui, o nexo causal, a análise do que vai acontecer para o futuro, ela se torna frágil. Como é que eu posso mensurar, como é que eu posso medir que a melhor solução num caso concreto é impedir uma pessoa de usar a rede social como um todo para evitar que ela faça alguma coisa no futuro? Essa é uma análise tanto quanto difícil de ser feita. Por isso, toda vez que o Poder Judiciário, e aqui vale para as decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas para o Poder Judiciário como um todo, optar pela suspensão da rede social, a conta da rede social, é importante indicar quais são as postagens, quais são os comportamentos que levaram a essa solução mais drástica, mais grave, do que simplesmente remover os conteúdos. E aí, Kiss, um último comentário nesse ponto. A gente tem visto, inclusive, algumas decisões que suspendem as contas em redes sociais de autoridades ou de usuários que não postaram conteúdos infringentes nessas redes. Então, é uma situação em que eu tenho alguém que fez uma postagem que causa repercussão, que é uma postagem que pode ser infringente, que pode ser ilícita, no Instagram. Mas aí a decisão judicial manda suspender as redes no Twitter, no TikTok, no Quai, e não necessariamente nessas redes existe uma postagem ilícita ou infringente por parte dessa pessoa. Então, a gente tem também esse efeito de olhar para esse mapa expandido das redes, o que fragiliza também as decisões vindas do Poder Judiciário, porque, por um lado, uma determinada empresa de rede social, ela vai suspender uma conta quando nada de errado foi feito nesse ambiente, né, nessa empresa, nessa rede social, e, por outro, corre o risco do Poder Judiciário também escolher redes sociais, deixando tantas outras de fora. Então, se o objetivo é impedir que a pessoa utilize redes sociais, a seleção das redes sociais A, B ou C não impedem a pessoa de continuar publicando na D e na E. Então,
Tudo isso mostra como suspensão de rede social é algo que precisa passar por uma análise mais criteriosa, mais detalhada, que possa ter parâmetros, que facilite a orientação dos futuros magistrados que vão se debruçar sobre o tema e mais, que facilite o entendimento por parte da população, que pode ter interesse no caso e vai procurar saber por que determinado usuário teve suas contas suspensas. É importante sempre lembrar que o Poder Judiciário fala não só para aqueles formados em direito, mas em especial quando a gente está falando sobre liberdade de expressão, sobre a atuação de políticos, uma situação que interessa a pauta de toda a imprensa, de toda a mídia, é importante que isso possa ser explicado da melhor forma possível. Professor, muito interessante esse seu posicionamento justamente sobre essa questão da suspensão em massa de todas as redes, né? Por um comentário feito talvez em uma rede social só, o STF tem suspenso aí diversas redes. Foi o caso do Nicolas Ferreira, aconteceu com a Carla Zambelli também. É um comentário em uma rede que acaba ocasionando aí a suspensão de todas as redes. Não se sabe exatamente se de forma preventiva, mas a sensação que a gente tem, e eu falo enquanto sociedade também, é realmente a sensação de que é uma forma de censura, né? Uma forma de censurar. O senhor avalia isso também? Chega a ser considerado uma forma de censura, essa suspensão em massa? Olha, Kis, aqui vai uma discussão terminológica. Me parece que a censura, quando a restrição à liberdade de expressão, ela é baseada na lei e ela provém de uma decisão judicial, a palavra censura ganha conotações mais políticas. E entendo esse argumento ser feito, embora tenha alguma resistência técnica à utilização dessa palavra nesse caso. Mas, de certa maneira, usando a palavra censura ou não, o fato é que decisões por suspensão de rede social, se não forem criteriosas, se forem abrangentes, elas geram uma restrição à liberdade de expressão que parece ser desproporcional, que parece ser desmesurada e que está sujeita a críticas. Você mencionou o caso de 2 deputados, eu acho que a gente poderia adicionar nesse histórico também uma decisão lá do comecinho do processo eleitoral envolvendo o PCO, o Partido da Causa Operária, que nas redes sociais começou a divulgar informações que eram incorretas, que atingiam ali a integridade das eleições e teve as suas contas suspensas. E aí eu queria adicionar um ponto na nossa conversa aqui, que é o seguinte: a pessoa que tem a sua conta suspensa, como é que ela faz para reativar a sua conta? Quais são as medidas que ela deve tomar para que essa sanção seja levantada? E esse é um outro ponto que me parece estar ausente em boa parte das decisões que nós temos visto sobre suspensão de contas de rede social. Porque, pensando aqui como advogado da parte que recebe essa decisão, o que eu faço para que essa decisão seja revertida? Grande parte das vezes isso não é dito. E aí, voltando ao caso do PCO, é uma situação ainda mais grave, porque se por um lado se questiona a suspensão de uma conta da rede social de um político que representa todos aqueles que votaram nesse político, um partido, e aqui, enfim, seja de qual espectro político, de esquerda ou de direita, tanto faz, mas um partido representa todos aqueles que são os seus afiliados, os seus associados. E na medida em que eu calo a voz de um partido nas redes sociais, me parece algo mais grave do que você suspender a conta de um indivíduo, você suspende a conta de uma coletividade, de um conjunto de pessoas que partilha daqueles ideais daquele respectivo partido. E aí eu estou usando o exemplo do PCO, porque esse é um caso que ilustra o que a gente está falando. O PCO teve as contas suspensas no TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, mas, por exemplo, a decisão não indicou o Quai, que é aquela rede social de vídeos curtos. Então, lá continuava a ter postagens do partido. Então, perceba como essa mesma seleção de redes sociais, essa cesta de redes sociais que aparece na decisão judicial, ela também pode ser um ponto de fragilidade, de vulnerabilidade, de crítica da decisão judicial e dos efeitos que ela procura alcançar. Professor, mais um ponto sobre esse esvaziamento da liberdade de expressão. Além do Poder Judiciário, o Executivo também tem agido nesse sentido, já que foi criado no âmbito da AGU uma procuradoria que pode ser mal usada e que talvez possa vir a colaborar também com essa questão do cerceamento aí das falas.
Como o senhor avalia essa procuradoria que foi criada na AGU para, talvez, condicionar ou fazer essa análise aí, seria do fake news e informações? O senhor acha que o executivo pode, de alguma forma, interferir também e corroborar com essa postura do judiciário? Olha, aqui a gente vai ter que esperar para ver essa procuradoria funcionar. Mas o que eu acho que ela sinaliza na largada é o seguinte: ela olha para o tema da desinformação e ela procura fazer um contorno de desinformação olhando para políticas públicas, muito provavelmente na esteira de todos os acontecimentos da pandemia da Covid-19. Mas me preocupa aqui, na atuação dessa procuradoria, como é que ela vai desempenhar as suas atividades e quais serão os conteúdos que serão alvo da sua atuação, mas, de certa maneira, acho que é importante lembrar, essa procuradoria, ela não vai, e espero que assim não faça, ser um órgão que diretamente ordena às plataformas a remoção de conteúdo de maneira a tornar obrigatória essa remoção. O Brasil, enfim, infelizmente, não tem uma legislação, como tem em alguns países, em que o Poder Executivo diretamente ordena a remoção de conteúdos das plataformas, e a gente sabe que isso é um espaço aberto para toda sorte de abusos. E isso faz com que o governo que está no comando possa utilizar essa ferramenta para calar vozes dissidentes, para gerar situações de restrição a críticas. Então, é importante entender como essa procuradoria vai funcionar, e, em especial, contando com o controle do Poder Judiciário. Caberá ao Poder Judiciário decidir se os pedidos feitos por essa procuradoria são ou não pertinentes. De certa maneira, me parece que esse é um tema inescapável nesse ano. Esse primeiro ano de governo, nós vamos ver uma atuação dessa procuradoria. Vai ser interessante acompanhar quais são os pedidos que essa procuradoria faz ao Poder Judiciário, para tentar entender o desenho de qual é o foco de atenção dessa procuradoria e, em especial, se o Poder Judiciário vai acatar ou não e de que medida essa procuradoria pode ou não ser abusada. Me parece que, nesse ponto, o Brasil tem algumas travas. O Marco Civil da Internet diz que plataformas apenas serão responsabilizadas caso falhem em cumprir uma ordem judicial que determina a remoção de conteúdo. Então, temos no Marco Civil da Internet esse crivo do Poder Judiciário. E, de novo, como estamos falando, o que não significa que decisões do Poder Judiciário não possam ser criticadas, mas, pelo menos no Brasil, existe esse crivo, existe essa trava de que o Poder Executivo passe pelo Poder Judiciário quando se procura remover um conteúdo da internet. Professor, e com relação à atuação do Poder Legislativo, já que a gente está falando dos poderes, o Judiciário, que tem atuado muito, o Executivo, que também já tem sinalizado alguma coisa nesse sentido, mas o senhor avalia que há uma omissão por parte do Poder Legislativo nessa esfera, nesse cenário? Olha, Cris, essa é uma análise muito circunstancial, que é o seguinte: talvez o cenário que a gente esteja hoje, em que o Poder Judiciário tomou esse papel tão destacado no controle ali do que é publicado ou não na internet, vem de uma situação em que o Poder Judiciário não conseguiu oferecer uma solução para esse tema antes do início das eleições. Se esperava que alguma coisa viesse do Poder Legislativo antes das eleições, um projeto de lei que pudesse atacar o tema da desinformação, do ataque às eleições, e com isso nós tivéssemos parâmetros mais claros de atuação nesse sentido. Isso não aconteceu. E isso não aconteceu por uma questão de muito fácil verificação. O PL que trabalhava com esse tema, o PL 2630, que ficou conhecido como PL das fake news, ele, na verdade, se agigantou. Ele se tornou um projeto de lei que tratava de inúmeros temas, tratava desde remuneração a veículos de imprensa por parte de plataformas digitais, moderação de conteúdo nas redes sociais, imunidade parlamentar para políticos na rede. Então, ele se tornou um projeto de difícil formação de consenso, o que tornou impossível a sua aprovação no Congresso Nacional. Na ausência dessa manifestação do Congresso, o Poder Judiciário tomou a dianteira. E com isso nós vimos na eleição toda essa notoriedade
do papel do Poder Judiciário, que acabou recebendo por conta dessa circunstância. Mas, entrando em 2023, é provável que o Congresso Nacional se debruce novamente sobre esse tema. E é provável que nós tenhamos uma discussão mais ampla no Congresso sobre regulação de rede social, sobre regulação de plataformas, mas, em especial, sobre essa circunstância. Como é que se dá a questão de moderação de conteúdo, de remoção de conteúdos na rede, quais são os critérios, quais são os parâmetros. E aqui, Kish, vai um comentário também que eu acho que é importante. A gente sabe que a internet ela é ágil, ela se transforma, ela se reinventa, e uma lei é algo fixo, duradouro, rígido, que parece justamente o contrário da tecnologia. E aqui vai um recado importante: quando o Legislativo se debruça sobre esse tema, tenha também essa visão de que a gente não engesse a maneira pela qual a gente entende esse tema com as ferramentas que a gente tem hoje, com o que a gente sabe hoje. E a gente sabe que a internet se transforma. É só pensar nas redes sociais. Há 10 anos atrás, você tinha uma rede social muito prevalecente, que se imaginava que ela seria ali a forma definitiva de como a gente se comunica através da internet. E não demorou 5 anos e apareceram as plataformas de vídeo curto, outras maneiras de a gente se comunicar. Então é importante que o Congresso esteja de olho também nessas transformações, e a gente espera que isso esteja na pauta do Congresso desse ano. E qual você avalia que deveria ser a melhor alternativa nesse quesito? Que as leis são mais fixas e a tecnologia muda e de forma radical e com frequência. Seria uma revisão talvez anual? Qual seria a melhor alternativa? Olha, Cris, o Brasil não é um país sem leis no que diz respeito à internet. A gente tem o Marco Civil da Internet, que foi aprovado em 2014, é uma boa lei, com princípios que vão orientar futuras legislações sobre esse tema. Se questiona muito que, em especial depois da sanção das redes sociais e da maneira pela qual a gente utiliza a internet hoje, alguns dispositivos do Marco Civil precisariam passar por uma atualização, revisão ou, quiçá, complementação. E aqui me parece que qualquer complementação que seja feita, ela é bem-vinda se ela proteger direitos, se ela não impactar a inovação e ela tiver em conta isso que a gente está discutindo, de um acompanhamento sobre como as maneiras pelas quais nós nos comunicamos também é transformada. Legislações pelo mundo afora têm aparecido mais recentemente com uma parte final ali, disposições gerais da legislação, que cria revisões periódicas, que um determinado grupo se reúne envolvendo, e aí é especial também dizer, é bom que esse grupo não seja um grupo apenas do governo, que seja um grupo multissetorial, que tenha integrantes da academia, do setor privado, do terceiro setor, que possa prover ali subsídios para uma análise sobre se a lei precisa de aperfeiçoamentos e, com isso, se criar um processo de revisão permanente das leis voltadas à internet, para se evitar essa natural defasagem entre o que diz uma lei e a maneira pela qual a tecnologia se desenvolve. A gente tem visto isso em iniciativas regulatórias na Europa e a gente espera que o Brasil, caso adote uma solução regulatória sobre o tema, também vá por esse caminho. Professor, muitíssimo obrigada por sua gentileza de vir ao meio-dia em Brasília, esclarecer para a gente esses pontos. Ouvir um especialista é sempre muito importante, porque lança luz sobre áreas que muitas vezes a política não consegue trazer, não consegue visualizar. Então, muito obrigada por sua gentileza de vir ao meio-dia em Brasília. Obrigado, Kish. Foi um prazer conversar com vocês e até a próxima.